Olá, saudações ao seu coração maravilhoso. Hoje eu vou falar em linhas gerais o que é o traço de caráter borderline. E vou falar isso baseado em algumas teorias do Reich, do Federico Navarro, do Baker, do Henrique, da Sandra Volpe. E espero que isso seja útil para você. Então, olha, um bom vídeo. Quando eu falo em caráter aqui, não é no sentido moral, não é aquela coisa de dizer que fulano é bom caráter, que cicrano é mau caráter, nada disso. É no sentido do conjunto de todas as características, de todos os seus hábitos, de tudo aquilo que compreende você, aquilo que compreende o seu temperamento, a sua personalidade, tudo aquilo que expressa esse conjunto é considerado caráter, o seu caráter, o meu caráter, de todas as pessoas. A grande questão é que nós fomos programadas e programados para um caráter que Reich chamava de genital. Só que a gente tem atropelos, a gente passa por estresses. E por conta disso a gente desenvolve, ao invés de a gente desenvolver, o que seria né, esse caráter genital? Né? Seria a expressão total de um ser que consegue ser absolutamente espontâneo, que consegue ser absolutamente adaptável, verdadeiro, que se autorregula, que sabe manejar. A gente não sabe o que é isso. Por isso que a gente desenvolve o quê? Traços, pedaços, cacos de caráter, podemos dizer assim. Então é isso que... E o borderline é um deles. E é isso que a gente vai ver aqui. A gente vai ver isso com a ótica do Federico Navarro, que foi, inclusive, um discípulo de Reich, que teve a incumbência de atualizar, né, esse assunto, que Reich desenvolveu isso no início do século passado. E o Navarro, ele atualizou e realmente fez uma leitura realmente muito incrível, é fantástico. Apesar de quem está falando aqui é um simples estudante, é um simples aprendiz, né? Mas tudo o que eu venho aprendendo, inclusive, eu adoro, inclusive, transmitir e compartilhar aqui, né, com você. E para você que já conhece esse assunto, né, e que porventura não conhece, sugiro que você estude, né, o trabalho do Navarro, que é um trabalho que é realmente atualizado e que traz, né, conhecimentos muito específicos para que você conheça não só os principais traços, mas que você conheça as tipologias de caráter, né, que o Navarro faz uma descrição muito atualizada, muito completa, inclusive com as terminologias até inclusive mais adequadas para o nosso entendimento. Então vamos lá, o que seria, né? Para a gente falar em formação de traço de caráter, a gente tem que falar da fixação da libido. O que é isso, Zen? Libido a gente poderia dizer, a grosso modo, que é essa energia, esse impulso, né, que nos leva para o prazer, né, e que ele nos leva para a vida, que nos faz viver. Na medicina chinesa é chamada de Qi, o Reich chamava de orgônio, inclusive ele desenvolveu a ciência chamada orgonomia. Quando a gente passa por etapas. Todos nós, eu, você, qualquer pessoa, criança, ela passa por, né, na barriguinha da mãe, né, ela passa por uma etapa ali que é chamada sustentação, ela passa por uma etapa de incorporação, que é quando ela está ali mamando, depois ela vai passar por uma etapa de produção, que é quando ela está produzindo né, as fezes, os líquidos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, e depois ela vai passar por uma fase de identificação, né? Ou seja, a gente vai passando por etapas, e essas etapas vão designar em que momento a libido ela foi travada, ela ficou ali enrascada ali, ficou travada. A primeira manifestação que a gente vai encontrar, né, com relação à formação de um traço de caráter é o núcleo psicótico. Inclusive eu fiz um vídeo, sugiro que você veja, tem um vídeo sobre o núcleo psicótico. O caráter borderline também é um núcleo psicótico. O Reich chamava de oral, o Navarro atualizou e trouxe uns termos que tem mais a ver, que são mais atualizados, tem mais a ver com essa coisa do caráter borderline, por isso que ele agregou, né? Então, ou seja, o borderline ele vai surgir justamente nessa etapa de incorporação, ou seja, é a fase que a criança está ali no processo de amamentação, né, onde ela vai ali desenvolver, né, uma fixação, sobretudo nesse segmento que é chamado a boca, né. É claro que a gente vai, como o próprio Reich descreveu, né, a gente vai desenvolvendo vários traços, né, e o Navarro também, além de ele descrever
esses traços que o Reich descreveu, ele também descreve tipologias, né? Existe para Navarro, o núcleo psicótico, ele é básico, né? Tanto no sentido o núcleo psicótico como no sentido borderline. É como se ele fosse as estruturas primárias, a base de uma estrutura psíquica primária. Os demais traços de caráter são coberturas, inclusive que eles vão se ramificando com outras tipologias que a gente vai ver aqui. Vou fazer vídeo para cada qual, tá? É muito interessante, é um trabalho muito atualizado, um trabalho muito sério, que vale a pena, né, conhecer, para você se conhecer, para você saber como você funciona. Agora, é claro que isso aqui é só uma introdução, isso é só uma pincelada, né? Se você quiser aprofundar, aí você vai ter que estudar muito, tem que trabalhar muito, e nada substitui também a experiência. Então, o que acontece? Né? Se você fosse pegar uma mola, se você fosse fazer uma associação de você com uma mola, né? Uma mola, ela vai e volta, ela tem essa flexibilidade, né? Esse processo de sanfonamento, né? Agora, quando ela fica muito encolhida, ela já não vai ter essa flexibilidade. Isso aí seria o núcleo psicótico, fazendo uma analogia. Agora, quando ela fica muito solta, muito frágil, meio desorganizada, meio desubicada, meio bagunçadinha, podemos dizer que aí está se formando, ela assumiria a forma do que a gente poderia designar como o padrão borderline, né, o padrão oral. Por quê? Porque ela tem um processo de expansão. Ela tem uma energia melhor, ela se expande melhor do que o núcleo psicótico. Mas, em compensação, ela não consegue ter força, ela é frágil, ela não tem assim uma firmeza, né? Ela tem uma boa constituição, mas não se segura, né? Então, o que acontece? O borderline ele vai ser definido por uma questão clássica, que é o processo de dependência. E essa dependência ela vai ter um desdobramento que é um processo de privação, de repressão, e outro processo de insatisfação. Como é que é? Como é que funciona isso? Sabe aquelas pessoas as quais elas sempre têm que estar ali num processo de dependência, que sempre está ali, elas têm sempre sabe aquela pessoa que quando você vê que parece que está tudo normal, ela é uma pessoa estável, ela consegue, ela tem uma energia boa. É diferente do núcleo psicótico. Ela tem uma boa carga, só que o Navarro chamava de desorgonótica, porque ela é meio desorganizada, meio bagunçada. Ela funciona com base num padrão de dependência afetiva. Então é aquela pessoa que tem um sentimento forte de pessoas, que tem muitos ciúmes, né, que sempre se sente injustiçada, é aquela pessoa que sempre acha que, olha, não, as coisas não funcionam, tal, as coisas são para mim. Agora é claro que isso pode ter uma combinação, muitas vezes, porque a gente não tem caráter puro. A gente sai se misturando isso como camadas, né? Do mesmo jeito que o nosso corpo é formado de camadas, como a gente vê, inclusive no folheto embrionário, que são várias camadas, né? A gente vai vendo também que nós temos camadas psíquicas. E eu posso dizer também, até isso aqui sou eu que estou falando, né? Eu ouso dizer que a gente tem camadas espirituais, com relação aos chakras, né? Os pontos de acupuntura, tudo se forma em camadas. Quando a pessoa tem uma fixação, sobretudo um trauma que acontece ali naquela região, né, naquele momento, na etapa de incorporação, ou seja, ou a mãe ela fez um desmame brusco, parou assim antes do tempo, ou então ela estendeu demais. Isso aí vai deixar uma marca nessa pessoa. E essa marca vai ficar aí plasmada com essa pessoa, com esse padrão. Sabe aquela pessoa que você de repente parece que está tudo bem com ela funciona legal com você, está tudo legal, e ela está blá blá blá, está indo bem. Aí chega um momento, acontece uma coisa, uma confusão, uma briga, um negócio ali, de repente essa pessoa explode. E quando ela explode, realmente ela vai manifestar traços, né, que estão associados, inclusive, a essa questão que a DSM-5, né, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, classifica como borderline. Só que ainda não é isso. Porque existe o quê? Existem os níveis. Né? Existe um nível leve, que é aquela pessoa que leva, porque ele tem uma energia boa, sai segurando ali, ele sai mantendo a sua vida como, né, de uma forma, tem um problema ali, mas resolve, a pessoa brigou ali, mas daqui a pouco volta, se restabelece, que nem uma pedra que você joga uma pedra no negócio ali, né, numa água que está transparente, está tranquila, daqui a pouco ela se recompõe. Né? Mas quando ela tem um nível que já pode ser chamado de moderado,
né? Então ela já tem um padrão mais de melancolia, é uma pessoa que tem uma tendência à tristeza, né? Tem oscilações fortes de ciúmes, mas tudo isso ainda dentro de uma esfera administrável, porque é moderado. Agora, quando ela chega num nível mais intenso, que pode ser chamado de severo também, né? Aí já a coisa é mais grave, né? A pessoa já tem uma tendência a perder a cabeça, né? A colapsar, né? Ela briga, um sentimento de posse muito grande, né? E ela tem uma energia boa, mas essa energia não consegue se manter, ela não tem para onde ir, porque ela tem como se fosse furos, né? Como se fosse um balde furado ali, que você joga água e a água vai vazando. Então ela vaza, ela não segura. Sabe aquela pessoa que começa um negócio, que tem uma empolgação, tá? Eu não sei se você conhece gente assim, de repente ela te conhece, ela elogia, bota você lá em cima, você vira o Deus, mas se tu falar com essa pessoa... Se tu vacilar com ela, nossa, você vai pro inferno, assim, você vira o pior inimigo dessa pessoa, né? Isso é um comportamento borderline, né? Por isso que tem essa coisa, né, bipolar, né? Essa coisa que vai... Agora, é claro, num nível mais grave, né, que chega realmente... É por isso que o Navarro, ele prefere chamar, ao invés de chamar oral, ele chama de borderline. Né? Por quê? Porque tem mais a ver, são os níveis. Agora, é claro, a nível realmente de doença mesmo, a nível de uma psicopatologia, aí sim, que vai se enquadrar perfeitamente no manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais. Ou seja, né, isso vai acontecer, como eu já falei, né, por uma questão principalmente, né, quando existe um desmame brusco, né, que faz com que a pessoa, né, vai desenvolver o que o Navarro chama de núcleo psicótico melancólico. Ou também vai chamar isso de oral reprimido. Esse nível, ele está muito associado a essa pessoa que é mais, que tem uma tendência a ser mais, foi a pessoa que mamou de menos, que faltou, uma pessoa que está na falta, né? E já o núcleo psicótico, que é chamado deprimido, que ele está associado ao que ele também chama de oral insatisfeito, esse aí estaria associado mais àquele que teve demais, mas não foi atendido nas suas necessidades. Foi aquela pessoa que ficou, ambos têm um vazio. A pessoa que tem uma energia boa, que tem um papo bom, que tem uma vibração, que inicia as coisas, que começa, mas não termina. Sabe aquelas coisas que vive abortando as coisas? Vai, começa um negócio, aí para, e não consegue terminar. Por quê? Tem a empolgação, a energia, tem o fogo, tem um arranco, né? E aí você vai... Isso aí estaria associado muito a uma dinâmica borderline. E aí, como seria o corpo dessa pessoa, né? O oral reprimido, ele tem uma tendência, ele seria um corpo com uma energia boa, diferente do núcleo psicótico, porque o núcleo psicótico ele se encolhe, ele tem uma energia mais para dentro, mais murcha, uma energia mais fraca, não se expressa tanto, ele é mais encolhido. Já o corpo do oral reprimido, ele já tem mais vida, tem mais vitalidade, só que ele é desorganizado, a energia não segura. Então ele é uma pessoa magrinha também, assim como o núcleo psicótico. Só que, agora, não significa que isso seja a regra, isso é uma tendência. Não vai dizer que é assim, porque não é. Você não vai conseguir compreender no ser de uma pessoa, um caráter, uma leitura corporal, somente olhando o corpo, né? Existe muito mais, existem mais elementos. E às vezes isso leva muito tempo. E aí o que acontece? Mas a tendência, o que está escrito na história dessa pessoa, com o corpo, com essas características, vai muito por aí, uma tendência muito grande. Então, ou seja, ele é o tipo de uma pessoa que tem isso muito para frente, uma pessoa que vai muito para frente, assim, em busca, né? É uma pessoa que está em busca, que ela quer contato, ela precisa do outro, ela precisa ir em busca. É uma pessoa que também não tem essa coisa muito da comida, tem uma tendência até mais para a anorexia, mas tem uma tendência de falar muito, de colocar muito, de se expressar muito. Sabe essas pessoas que ficam hoje nessas redes sociais aí, tudo que vai fazer, se vai no banheiro tem que filmar, ganhou um presente tem que filmar, tudo tem que fazer. Para quê? Para não mostrar o vazio que tem, para não expressar aquela dor que está ali guardada. Já o oral insatisfeito, o nome já está falando, é insatisfação, porque teve demais, mas não foi atendido ali naquilo que se precisava. Então a tendência é de acumular, o corpo cresce, se expande, ele ocupa espaço. Inclusive com o corpo, pode ser aquela pessoa mais cheinha ou pode ser aquela pessoa mais com obesidade mesmo.
Então, assim, a pessoa tende, aquelas pessoas que, inclusive, vai ter uma tendência muito grande a de preencher esse vazio com a comida, com as coisas, né? Porque existe uma couraça, que Reich chamava, né? A couraça bucal, ou seja, a energia ficou presa, a fixação da libido ficou na etapa oral, na etapa de incorporação, quando estava ali, né? Só que a mãe deu de tudo para essa criança, mas não deu o essencial. Então a tendência dessa pessoa é viver repetindo esse padrão. E aí, o que é que se faz com isso, né, Zen? Depois desse conhecimento? É muito importante, primeiro, você conhecer, né? Eu sugiro que isso aqui é só uma pincelada, isso aqui não está longe de ser, né? Que você vai fazer uma transformação com a sua vida, mas isso aqui é uma introdução para você se especializar e você se conhecer. Se você apresenta, porventura, essas dinâmicas, né? É interessante que você procure um profissional, né? Inclusive um profissional, sugiro muito, pessoal, da somatopsicodinâmica, né, do Frederico Navarro, o pessoal da bioenergética. Isso é um trabalho, isso não tem fórmula mágica, viu? Não pense que se você viu o corpo de uma pessoa, que você lê umas coisinhas, vê uns videozinhos, você já sabe, porque as coisas, isso é uma coisa complexa. Às vezes leva anos para se trabalhar, para amadurecer um caráter. Não é uma coisa assim que a gente pode achar que tem uma fórmula mágica, que você encontrou ali um coach, sei lá, um cara que fez um negócio, uma leitura corporal. Não, quem dera fosse. É mais complexa, né? Assim, uma coisa importante também, que é importante destacar, né? Como é que é uma boca, né, que a gente vai encontrar, né? Por exemplo, uma boca que tem uma boca caída, né? É uma referência que você pode encontrar, né, como sinônimo de tristeza, como sinônimo de depressividade, de melancolia. Tudo isso seria fatores interessantes para você observar. Agora, é interessante você ver o conjunto da pessoa, né, que você vai olhando através dos anéis segmentares, né? Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo aqui sobre essa coisa dos anéis segmentares, né? Se você quer aprofundar esse assunto, eu sugiro que você faça que você estude com o professor Henrique Volpe. Esse camarada, ele é genial, ele faz um trabalho muito bom, um trabalho muito sério. Inclusive, eu sou aluno dele. Eu sou um eterno aluno, sou um eterno estudante. E eu aconselho, porque tem um trabalho sério de uma pessoa experiente, né? Uma pessoa que conhece esse assunto. E por enquanto é só isso aí, tá? É uma pinceladinha aí sobre esse tema. E depois eu vou fazer sobre os demais traços de caráter e as suas respectivas tipologias. Não vai te preparando aí que vem coisa aí por aí, tá bom? Saudações, muita luz. Se porventura você não for aqui inscrito no canal e você acha o seu coração cantar para isso, se você sentir, se inscreve aí, né? De repente fica mais, né? Você recebe mais essas coisas e a gente vai aumentando essa comunidade aqui e a gente vai sempre aprendendo. Saudações, muita luz e uhul!